paz do Senhor. Vocês me conhecem de cantar, né? De ministrar louvores a Deus. Mas nós também temos uma história, né? Eu gosto muito mais de cantar, né? E eu glorifico ao Senhor por o Senhor ter me dado essa oportunidade de falar do amor dele também, que é importante, né? A palavra de Deus é que nos mantém de pé, é que é luz para os nossos caminhos. E quando a pastora Luana me convidou, faz um tempinho já que ela me convidou, né? Aí eu falei, tá bom, pastora, você quer que eu ministre? Normalmente, irmãos, pouquíssimas pessoas conhecem a minha história. E quando ela me chamou, deixa eu concluir essa parte. Quando ela me chamou, eu falei, Senhor, o que eu vou falar, né? Eu quero que o Senhor permita que eu fale aquilo que o Senhor quer que eu fale. Mas eu tenho uma história que quase ninguém conhece. E eu orando, eu falei para Deus assim, Senhor, tu sabes que eu gosto muito de falar sobre família. Só que eu não sabia que era o tema, né, da campanha. Mas eu comecei a ler uma outra passagem que falava sobre cura, e eu orava sobre aquela passagem. E eu continuei orando. Falei, Deus, eu acho que não é isso que o Senhor quer falar. E aconteceu um fato muito interessante. Eu estava no carro com a minha filha essa semana, que acho que foi sexta-feira, né, passada. Acho que foi sexta-feira passada. A minha filha, ela não mora no Brasil. Ela mora nos Estados Unidos, ela é casada com um militar americano. E eu tive um presente de Deus, que foi minha neta, que nasceu em janeiro do ano passado. E eu não a conhecia. Não, desse ano, né? Foi desse ano. E eu não a conhecia. E eu tinha um desejo de conhecer, né? Só via por vídeo. E o Senhor me deu esse presente, permitiu que ela viesse até o Brasil, porque eu não podia ir para lá por conta das fronteiras estarem fechadas para o Brasil, né? E o Senhor nos deu esse presente, ela veio passar 10 dias conosco. E quando eu estava ali no carro com ela sexta-feira, em pensamento eu fiz uma oração. Deus, o Senhor tem feito tão grandes coisas na vida da minha família, eu estou tão feliz. Como eu queria falar sobre família, o que Deus tem feito, porque a Bíblia nos ensina que nós temos que contar os benefícios do Senhor, né? Imediatamente a Luana me mandou uma mensagem dizendo que o tema era eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nossa, eu só não dei um glória porque eu ia assustar minha neta. Mas ali eu me emocionei, eu falei, Deus, como o Senhor é maravilhoso, né? E... Ai, só um parênteses aqui. Iago, você quer montar o teclado? Pode, irmã, porque depois eu quero cantar uma canção. Então eu tenho visto Deus fazer coisas maravilhosas na minha vida, né? Mas vamos ler a palavra. Josué 24. Eu vou ler do 14. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates, e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agradar servir ao Senhor, escolham hoje o que irão fazer. E aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Essa é uma palavra muito forte, né? Josué, aqui ele convoca o povo para fazer a renovação da aliança com Deus. E Josué, ele sabia que ele estava prestes a partir. Ele estava prestes a voltar para casa, né? Porque isso foi a última palavra que ele deu antes da morte dele. E ele chamou o povo para tomar uma decisão naquela hora. E o que eu aprendo aqui? A decisão, ela implica em servir. Servir implica você abrir mão da sua vontade, abrir mão do seu querer. E é a coisa mais difícil que tem. Uma vez eu escutei Billy Graham falando que é mais difícil o homem servir do que alcançar a salvação. Porque a salvação é pela graça, é pela fé, né? Mas servir, o homem precisa sempre estar disposto a obedecer à palavra do Senhor. E o que nós temos visto hoje? Famílias completamente desestruturadas, desalinhadas. E voltando um pouquinho a falar sobre o meu ministério, Deus tem levantado nesses últimos tempos com mais força, e eu falo para você com mais afirmação. Deus tem confirmado mais isso na nossa vida. Sempre eu e meu marido fomos procurados para cuidar de famílias. Sempre correram até nós para pedir socorro. E nós já ouvimos muitas situações. E pouquíssimas vezes foram situações que aconteceram na vida de pessoas que não conhecem a palavra de Deus. A maior parte das histórias aconteciam entre o povo de Deus. E eu vejo que Josué, ele tinha uma grande preocupação quando ele falou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Por que ele falou isso? Primeiro, ele se posicionou, mas ele tinha uma convicção de que a família dele iria servir também ao Senhor. Ele verdadeiramente era o sacerdote da casa, que é o que tem faltado hoje. Quantas pessoas, irmãos, nos procuram com intrigas dentro de casa? Esposa que não respeita o esposo, esposo que não respeita a esposa, filhos que não respeitam pais. E nós temos contemplado situações até graves. E esta palavra não tem feito mais efeito nas nossas vidas, porque nós deixamos de ser sensível ao que o Senhor fala. Nós não estamos dispostos a nos sujeitarmos a Deus. E eu vou falar para vocês por que eu cheguei até aqui hoje. Por que eu posso dizer com propriedade: eu e minha casa servimos ao Senhor e serviremos ao Senhor. Nós serviremos. Nós não vamos parar no meio dessa jornada. Quando eu me casei, eu era uma pessoa, filha de crente, eu acho que vocês conhecem até a minha mãe, né? Ela é uma missionária, mas eu observei o sofrimento da minha mãe na obra de Deus. E com 9 anos, eu tomei uma decisão. Eu tinha apenas 9 anos, uma criança, mas eu tomei uma decisão. Eu falei para Deus, eu lembro que eu sentei ao lado de uma escadaria, próxima à igreja da minha mãe, assim, e eu fiz uma oração ali. Que quando eu me casasse, eu queria cuidar da minha família. Eu queria ter o cuidado com a minha família, para que nada de ruim acontecesse com a minha família. Porque eu vi muito sofrimento da minha mãe, o que ela passou por amor a Cristo. Só que eu não entendia que tudo isso valia a pena, né? Se o Senhor for a sua prioridade, no final tudo vai valer a pena. E eu cresci, eu me casei.
E o meu esposo, ele sempre teve o chamado pastoral, isso desde solteiro, o Senhor tem falado com ele. Mas eu falava assim para o Senhor: Deus, eu nunca vou atrapalhar a obra do meu esposo, nunca. Mas não conte comigo, né? Ele ia no monte, eu ia com ele. Ele ia na oração, eu ia com ele. Eu gostava, sempre gostei de oração. Mas assim, eu não queria estar muito em evidência, porque eu temia pela minha casa. Eu falava, não, vai que, né, o inimigo vem e vai querer... Por quê? Porque quando a família é atingida, a igreja perde a sua essência. Então eu sempre prezei e preservei a minha família. Só que de uma visão errada, né, que eu tinha. Não era a visão de Deus. E quando eu leio a passagem de Josué, quando foi ele e Caleb espiar a terra e mais 10, né? 2 grupos foram ao mesmo lugar e tiveram visões diferentes da situação. Quando a gente anda por vista, nós ficamos sempre com o pé atrás, sempre acreditando que alguma coisa pode vir dar errado na nossa vida. Mas quando nós andamos por fé, nós enxergamos o sobrenatural de Deus, o trabalhar de Deus. Então eu me casei, tive uma filha, que foi uma gravidez de risco. O Senhor agraciou dela ter nascido perfeita, mas nós passamos um processo muito difícil nessa gestação. Mas mesmo assim, eu não entendi o que o Senhor estava querendo me passar. E eu tive uma sentença de que eu não poderia ter mais filhos. Só que eu era muito jovem e nenhum médico queria operar eu e nem o meu marido para não termos mais filho. E eu tinha algumas reações aos métodos para evitar a gestação, né? E nós começamos a planejar um segundo filho e orar. Mas os médicos diziam que não era para eu ter o segundo filho. Que eu poderia morrer ou a criança, e era algo complicado. E um dia eu fui num culto e Deus usou um pastor para falar comigo. E ele falou assim, Deus usando ele, né? O Senhor falava, eu estou te entregando uma dádiva divina, mas você vai poder pegar essa dádiva. E eu fui para casa, eu fiquei sem entender, né? Dádiva divina, eu imaginei que seria algo espiritual, algum dom, alguma coisa, eu não sei, uma cura, eu não sei. Menos um bebê. Aí passaram-se alguns dias, eu engravidei. E quando eu cheguei no médico, ela me deu uma bronca, né? Porque ela andava por vista, mas eu andava por fé. E ela falou, Osana, você não sabe o que vai acontecer. Você não consegue imaginar o que pode vir a acontecer. Mas nós confiamos no Senhor. Eu tive aquela gestação, tive algumas complicações, precisei fazer uma cirurgia. E no 8º mês de gestação, o meu segundo filho nasceu. Ali naquele hospital, a minha pressão subiu. O meu filho nasceu assim, ele nasceu roxo. E ele ficou na UTI por 3 dias. E mesmo assim eu não entendia o porquê. E eu falava para o Senhor, Senhor, eu sou uma boa dona de casa. Eu sempre falei isso para Deus, porque eu cuidava muito bem da minha família. Eu sou uma pessoa que eu oro, eu leio a palavra, eu canto, eu faço culto, eu e o Senhor em casa, a gente tem intimidade. O que está acontecendo, Pai? Mas o Senhor queria me ensinar que eu e minha casa precisávamos servi-lo por completo. Não era o meu marido lá, eu aqui. Nunca fui uma esposa desobediente, nunca. Sempre apoiei ele em tudo, só não queria ir junto. Eu ia na igreja, eu sentava no último banco, com todos esses talentos.
porque eu toco desde os 7 anos, eu componho canções desde os 12 anos, eu compunha para congressos, e eu falava para as pessoas não falarem publicamente que eu tinha escrito aquelas músicas, que eu tinha vergonha. Não me chame, não fale nada, só cantem. E eu me escondi por muitos anos. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Sempre vai chegar o momento da decisão. Sempre vai chegar aquele momento que o Senhor vai colocar diante de você. Você escolhe me servir ou você escolhe outros deuses? Quantos deuses existem hoje? Nós não vamos nos curvar diante de imagens, porque a gente sabe, né? A gente tem a noção de que isso é abominável aos olhos do Senhor. Mas nós nos curvamos pelo medo, nós nos curvamos pela falta de fé, nós nos curvamos pelo celular. O celular é o que mais rouba o nosso tempo hoje em dia. E isso tem desalinhado a vida da família diante do Senhor, tem saído do propósito do Senhor. Então o meu bebê saiu da UTI, fomos para casa, uma bênção, mas eu sentia que tinha algo errado. E eu às vezes falava para o meu esposo, eu sinto que alguma coisa vai acontecer. E eu tinha uma grande preocupação com a criança. Eu acordava no meio da noite para ver se ele estava bem. E ele era saudável, ele ficou saudável, ele ficou bem. Quando ele completou 6 meses, eu levei a minha mãe para a cidade, meu marido estava dirigindo, e quando nós voltamos, né, nós levamos ela para casa, deixamos ela lá e pegamos a estrada. Naquele dia, o Senhor teve um encontro comigo. E não foi um encontro amigável. Nem sempre, amados, a presença de Deus, ela vem para te trazer consolo. Às vezes ela vem para te confrontar e te dar um sacode. Porque a gente precisa acordar para dizer com propriedade, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E ali, irmãos, sem nunca esperar, a gente esperar que aquilo ia acontecer, nós sofremos um grave acidente de carro. Gravíssimo, gravíssimo. O carro deu perda total. E esse menino, ele foi atingido de uma maneira muito violenta. Ele tinha 6 meses. O crânio dele partiu. Partiu aqui e partiu aqui. Ele quebrou o fêmur. O olho saiu do lugar, e a cabeça dele abriu assim, ó, de fora a fora. E naquele momento, eu desmaiei. A minha filha estava no banco de trás, não aconteceu nada com ela. O carro bateu naquele poste e eu desmaiei. E naquele momento, quando eu acordei, com alguém, meu marido estava me puxando de dentro do carro. Eu senti tanta dor quando ele me puxava, mas ao mesmo tempo eu senti algo de Deus. Parecia que eu tinha tido realmente um encontro com Deus. E quando você encontra com o Senhor, tudo muda. Se não mudou na sua vida, é porque você ainda não teve um encontro com Ele. Quando a gente tem um encontro com Deus, é como um carro pequeno batendo numa carreta. O velho homem se acaba, mas o Deus Todo-Poderoso está ali diante de você, perfeito, para fazer você recomeçar, te construir dali, do pó, da cinza, do barro, porque é isso que Ele quer, que a gente seja, pó, barro, maleável. Porque se a gente for pedra, vai ser muito mais difícil o Senhor trabalhar na nossa vida. Ele tem os seus meios de trabalhar. E na minha vida, não foi uma forma amigável. O Senhor é misericordioso, sim. Ele tem livramento para o seu povo. Sempre. Mas nós precisamos estar alinhados à vontade de Deus completamente.
E naquele momento, o Senhor fez a ferida, mas Ele já preparou os curativos, porque na hora passou uma ambulância que estava passando ali por acaso aos olhos carnais. Mas quem anda por fé sabe que foi um trabalhar do Senhor. E a ambulância nos levou para o hospital, e eu queria ver o meu filho, e ninguém deixava eu vê-lo. E eu comecei a gritar dentro da ambulância, eu falei, eu quero ver, e quando eu vi o rosto dele completamente desfigurado, a cabeça completamente aberta, sangue para todo lado, eu fiquei desesperada. E para uma mãe, só vai entender quem é mãe. É a pior dor. Você quer estar no lugar. Você quer que o Senhor te leve, em vez de levar a criança. E o meu filho não tinha reação nenhuma. E chegaram ali para dar o choque nele, para ver se ele reanimava. E eles contaram até 3. E esse 1, 2, 3, para mim foi uma eternidade, que eu consegui fazer uma oração tão veloz. Falei, Senhor, não deixa fazer isso com meu filho. Aquela corrente, aquela descarga elétrica em cima de uma criança, não deixa, Senhor, traga ele de volta. Quando deu 3, o menino começou a chorar. E começou a se esticar ali. Aí eu pensei comigo, deve estar tudo bem, agora está tudo bem. Mas não, o Senhor ainda precisava me tratar. E tratar feridas dói. Fazer a gente crescer dói, machuca. Por isso que eu falo, venha servir ao Senhor por amor. Seja voluntário em fazer a obra de Deus. Não se atrase para vir num culto. Não desperdice uma escola dominical. Esteja presente em todos os eventos da tua igreja, enquanto ainda há oportunidade. E quando eu pensei que estava tudo bem, meu filho foi para o quarto, o neurologista falou assim, com a cabeça dele está tudo bem, a gente já costurou, está tudo ok. Ele só vai ficar aqui porque ele teve uma fratura na perna. A perna dele ficou segura só pela pele. O fêmur inteirinho quebrou. Aí amarraram 1 quilo na perna para puxar, né, a tração para o osso voltar para o lugar. E o neurologista deu alta, falou, quando ele melhorar da perna, leva ele para casa e vai ficar tudo bem. Eu falei, glória a Deus, vai ficar tudo bem. Eu mal sabia que o Senhor estava olhando para o meu coração e ainda via a dureza. O Senhor enxerga o que ninguém enxerga. O Senhor vai aonde ninguém vai. Ele conhece aquela parte escura, suja do nosso coração. Ele conhece traumas, mágoas, feridas, rancores. Não se pode esconder nada desse Deus. E passaram-se uns dias, meu filho começou a ter convulsões. E o diagnóstico foi hemorragia intracraniana. O sangue começou a vazar dentro do crânio dele. Vazava. E a muleira, o neném tem muleira, né? Desse tamanho ficou. E tudo preto. Eu olhava aquilo, me dava um desespero na alma. E eu sempre falando para Deus, Senhor, o que eu fiz para merecer isso? Olha que arrogância. O que o Senhor Jesus Cristo fez para morrer na cruz por nós, Ele merecia? Foi pelos nossos pecados, pelas nossas ignorâncias, pela nossa arrogância, petulância. Foi por isso. Ele não merecia, ele não tinha culpa. E meu filho só começou a piorar. Até que foi para a UTI. Os médicos nos chamaram e mandaram a gente para casa. Vai para casa porque agora é morte. E você sair dali com a sua trouxinha,
recolhendo as roupas do bebê, os brinquedos do bebê, porque você sabe que para o homem a sentença era a morte. E eu tive que encarar isso. Tive que encarar. E nós saímos daquele hospital, não podia ficar mais com ele. Ele teve que passar por uma cirurgia no braço. E nós corremos para onde? Para buscar socorro no Senhor. Eu estava engessada, perna engessada, braço engessado. Mas eu fui ao monte com meu esposo, nós oramos ali. E o Senhor falou conosco de uma maneira assim, profunda, profunda. Todos os meus amigos, pastores, amigos, nenhum deles chegou em mim para falar assim, ó, confia que o Iago vai sair daí, você vai ter ele de volta. Não, as pessoas me confortavam, não é por mal, é porque quem viu aquela situação realmente ia se conformar com a situação, porque era grave. Mas a última palavra, ela é do Senhor. Não importa o que esteja acontecendo na sua vida, se a sua família está completamente desalinhada aos propósitos de Deus, a última palavra é do Senhor. Depende somente do seu posicionamento. Assim como Josué disse para aquele povo que eles precisavam escolher, eu precisava fazer uma escolha. E o Senhor usou aquele pastor e disse assim: eu vou enviar o anjo guerreiro para guerrear contra o espírito da morte, e o teu filho viverá. Foi a palavra mais linda que eu ouvi na minha vida. Quem tem o poder, irmãos, de guerrear contra a morte? Só o Senhor. E a gente precisa aprender a confiar em Deus. Desses tempos para cá, o meu marido tem tido experiências com Deus, que o Senhor tem muito falado com ele. Confia, confia, confia. Mas é difícil a gente confiar. É fácil quando a gente está na bonança, quando está tudo bem. Mas quando o Senhor nos coloca a passar na moinha, é difícil a gente confiar. Mas eu saí daquele monte revigorada pelo Senhor, fortalecida, e diante de toda essa situação, eu acabei perdendo a minha casa, eu fui morar de favor. Foi uma loucura. O Senhor virou a minha vida. Foi o Senhor, eu falo que foi o Senhor que fez todas essas coisas, para o nome dele ser glorificado. E quando eu cheguei nessa casa que eu morava de favor, eu entrei no quarto, eu coloquei lá um playback, porque eu não podia tocar. Como eu dei valor aos meus braços. Como eu dei valor. Comecei a lembrar daqueles momentos que eu pegava o meu violão escondidinho ali e tocava e cantava. Eu não podia fazer isso, eu estava engessada. E eu coloquei um playback e comecei a cantar, agradecendo a Deus. E eu comecei a cantar uma música da Aline Barros que fala assim: ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transbordam o meu coração, a minha vida eu entrego. Vocês conhecem, né, essa música? A ti, Senhor. Só que eu cantei e só depois de um tempo eu fui entender essa canção. E eu fiquei com uma tristeza profunda no meu coração depois de um tempo. No outro dia, assim, o meu filho, realmente, o médico ligou para a nossa casa ali, chamou e falou: vem para o hospital. Aí veio o temor. Eu falei: meu Deus, o que aconteceu? Ontem o Senhor falou que ia enviar um anjo guerreiro para guerrear contra o espírito da morte. Eu não quero receber uma notícia ruim. Aí eu percebi que eu vacilei. E a gente não pode vacilar. A gente tem que ter convicção, porque a palavra de Deus, ela não passa. Tudo passará, mas a palavra dele não. Quando ele fala, ele cumpre. E nós fomos àquele hospital e nós recebemos as boas novas. As boas novas do Senhor. O Senhor tem boas novas para você. Não importa o que está acontecendo, Ele tem. Ele tem. Nós precisamos crer, exercer a fé. Exercer fé é desafiador.
A gente vai pela contramão de muita coisa. As pessoas te chamam de doido quando você exercita a sua fé. E ali o médico falou assim: leva o teu filho para casa, porque eu não sei o que aconteceu. E nós não costumamos falar de milagre porque nós trabalhamos com ciência, mas aconteceu um milagre na cabeça desse menino. Ele precisava operar para drenar todo aquele sangue que estava vazando ali no crânio, e a pressão aumentava e ele tinha convulsões. E o meu marido falou assim, né, que foi as mãos do Senhor. O meu marido não autorizou que operasse ele antes, né? Não autorizou. E o médico já achou que ele era doido. E depois que o Senhor fez essa obra, o sangue saiu. Até hoje a gente não sabe explicar cientificamente o que aconteceu, mas saiu, formou um coágulo aqui na pele, e pelo os poros saiu o sangue. E aquilo foi saindo, o olho dele ficou todo preto, e foi saindo. E eu levei essa criança para casa, para a glória do Senhor, depois de 16 dias. Só que a minha vida estava de ponta cabeça. Mas eu não conseguia pensar em mais nada. Eu não conseguia pensar que eu tinha perdido o carro. Eu não tinha condições de pensar que eu tinha perdido casa. Eu só queria o meu filho bem, porque ele ficou engessado daqui para baixo. Teve que enfrentar fisioterapias dolorosas e todo o processo. E antes do meu filho, antes dele sair do hospital, eu lembro que eu subi no monte da casa da minha mãe. Atrás da casa da minha mãe tem um lugar de oração. E eu subi lá e eu comecei assim a chorar aos pés do Senhor. Eu via o meu filho de uma maneira assim que ele estava tão ruim, tão ruim. E eu comecei a chorar e eu falei para Deus: Senhor, me leva. Se o Senhor não quer me levar, pode levar o meu filho, porque eu consigo suportar a dor da perda do que o sofrimento de ver ele sofrendo. Porque doía demais. Doía demais ver aquela criança sofrendo. E ele não fazia barulho para chorar, só a lágrima assim, escorria no cantinho do olho dele. Então isso para uma mãe é muito difícil. E quando eu falei: Senhor, pode levar o meu filho, eu vou aguentar. O Senhor deu. Falei: pode levar. Eu ouvi nitidamente a voz de Deus falando comigo: eu não quero levar o teu filho, eu quero tocar o teu coração duro. Foi a única forma que eu encontrei de entrar no teu coração. Eu achava que eu servia ao Senhor, mas eu não servia por completo, como Josué. Josué servia com fidelidade. Fidelidade é você se portar diante de alguém e não trocar aquilo por nada. Não colocar nenhuma prioridade acima daquilo. Você é fiel. Não, eu não vou fazer porque eu sou fiel. Integridade é quando não é danificado. O meu coração era danificado. Ele não era completo diante de Deus. Ele era parcial. Porque eu tinha tanto medo de perder a minha família. Eu tinha tanto medo da minha casa ficar desalinhada que eu acabei colocando tudo isso como prioridade. Quando você tem o Senhor dentro da tua casa, Ele que alinha todas as coisas. Ele vai sustentar. Para Josué, ele fez uma promessa lá atrás, no capítulo 1. Ele falou para Josué, fez o chamado e fez as ordenanças. O que Josué tinha que fazer? E o Senhor prometeu para ele que aonde ele colocasse os pés, aquela terra seria dele. Eles não perderiam batalha. O Senhor fez muitas promessas ali. E nós temos, amados, essas promessas para a nossa vida. E as promessas do Senhor, elas não falham. O Senhor vai cumprir. O que cabe a nós, o que coube a Josué, Ele fez.
que era meditar na palavra, na lei, de dia e de noite, não se apartar dela. Tinha que ser fiel ao Senhor, tinha que ser íntegro. E a missão de Josué era conduzir o povo a Canaã, a terra prometida. E o Senhor cumpriu a parte dele. E quando Josué fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele está reconhecendo tudo que o Senhor fez. A gente precisa reconhecer. Eu tinha as bênçãos de Deus na minha casa. Meu marido tinha um bom emprego. Nós tínhamos comida dentro da casa. Nós tínhamos alimento, tinha o quê? Saúde, tínhamos tudo. E a gente estava se esquecendo de tudo isso que o Senhor tinha proporcionado. Porque não é pela força do nosso braço. É o Senhor que provê o seu pão de cada dia. É Ele que traz a paz para dentro do seu lar. É Ele que faz com que você tenha alegria dentro do seu lar. Então eu estava tendo uma visão deturpada. Eu estava trocando, colocando a família como prioridade. Sim, a família ela é uma prioridade, ela é um plano de Deus. Mas quando nós temos o Senhor, tudo vai funcionar bem. Quando o Senhor falou aquilo para mim, eu me rendi ao Senhor. Aí eu comecei a entender o que o Senhor realmente queria de mim. O Senhor nos quer por inteiro. Parcialidade, o Senhor não aceita. Ele não divide nada com ninguém. E eu tenho muito a agradecer ao Senhor, porque hoje eu vejo a minha família servindo a Deus com alegria. Eu vejo o Senhor trabalhando na nossa vida, fazendo coisas. Olha só, quando o meu filho teve alta, o médico falou assim para mim: ok, ele está bem, mas ele vai ficar com sequela. Ele foi atingido, não sei que lado do cérebro que comanda a voz e a coordenação motora, não me lembro. Ele falou, então ele vai ter dificuldade disso e disso e disso e disso. Aí eu pensei comigo, o sangue de Jesus tem poder. O Senhor não devolve nada estragado para nós. O Senhor, quando Ele dá por completo, né? E esse menino foi crescendo. Claro que nós tivemos alguns cuidados com ele, porque ele não podia bater a cabeça, ele não podia fazer futebol, não podia um monte de coisa. Até um certo tempo foi desafiador cuidar dele. Mas depois nós fomos entendendo o trabalhar de Deus, que o Senhor estava cuidando, que o Senhor estava tratando. E ele foi crescendo. E naquele ano que nós sofremos o acidente, foi no ano de 97, o Senhor me deu canções, começou a me dar mais canções. Eu compunha para congresso e algumas músicas que eram orações minhas com Deus, que nem meu marido conhecia. As canções eu não cantava para ninguém, era só nas minhas orações. E ali o Senhor começou a me dar canções, me dava 4, 5 canções por dia. E eu tenho uma biblioteca que as minhas agendas estão lá, tudo escrito, as músicas, e eu consigo abrir e eu consigo cantá-las. Eu não esqueci, porque foi o Senhor que inspirou, o Espírito Santo que inspirou essas canções na dor. Então, quando o Senhor trabalha na nossa vida, ainda que pareça que a coisa está estranha, o Senhor sabe muito bem o que Ele está fazendo. O Senhor é perfeito em tudo o que Ele faz. Ele faz a chaga e Ele cura. Se Ele permite o vento, é porque depois Ele vai fazer o milagre da calmaria. Como que Ele pode se manifestar? É nos momentos mais difíceis que nós conseguimos ver coisas sobrenaturais do Senhor fazendo na nossa vida. Então eu posso falar com muita propriedade. Eu e minha casa decidimos servir ao Senhor para todo sempre.
Mas eu falo para vocês, ainda existe um preço a pagar. E nós temos em casa um quartinho de oração, que ali eu fui batizada com o Espírito Santo. Ali Deus me deu muitas canções lindas, maravilhosas. Ali eu orei pelos meus filhos, né? Eu orei pelo meu casamento, eu orei e sempre o Senhor nos sustentou debaixo da paz. Eu passei por muitas tribulações que minha mãe nem sonha, porque minha mãe é uma mulher de fé. Ela é uma mulher de muita fé. E eu sempre falei para Deus assim: se eu tenho direito a herdar alguma coisa, eu quero a fé que minha mãe tem. Porque a fé que ela tem é desafiadora, não é, esposo? É uma fé assim que você fala, meu Deus, ela pede de manhã, à tarde chega. E eu aprendi, o Senhor trabalhou essa fé em mim. Eu passei a acreditar, a descansar em Deus, a confiar que Ele ia cuidar da minha casa. E eu pedi uma coisa ao Senhor, que Ele nunca deixasse eu esquecer toda a dor que eu passei, todo o sofrimento que eu passei. Porque esse povo, enquanto estava num lugar de paz, eles falaram para Josué: não, nós serviremos ao Senhor. Mas quando Josué se foi, a pastora até leu aqui, né? Falou sobre Juízes. O povo, a próxima geração, já não seguiu esses preceitos. Eles se esqueceram dos benefícios. Por que é importante você contar o que o Senhor tem feito na sua vida? Para que seus filhos sejam instruídos a ter fé e acreditar nesse Deus que nós servimos. E eles vão contar para os filhos deles: olha, os meus pais passaram por isso, por isso, por isso, e o Senhor entrou com providência, e o nome de Deus vai ser glorificado naquela geração. E assim por diante. Nós precisamos, irmãos, testemunhar o que o Senhor fez. Eu acho que é a segunda vez em todo esse período de vida que eu conto um pedacinho da minha história. É preciso testemunhar os benefícios do Senhor. E você não pensa que por nós estarmos alinhados à palavra de Deus, que o inimigo não vem. Ele vem. Ele não pode assim tocar, mas ele começa a armar coisas ali, né? Coisas aqui, para te desanimar, para te entristecer. Ele não entra na tua família. O meu filho sempre fala: mãe, como é bom chegar em casa. Aqui a gente tem tanta paz. Eu fico assim, maravilhada quando eu escuto ele falar isso. Mãe, aqui a gente tem paz. Por quê? No serviço tem as perseguições. Você pensa que às vezes quem está ali trabalhando com você não intenta mal no seu coração ali contra você. Intenta. Por isso que você precisa estar revestido dessa palavra. Você precisa servir ao Senhor. Você precisa ter tempo de oração. Oração não é só aqui. Oração é muito preciso você se quebrantar diante de Deus na sua casa, se derramar diante de Deus, chorar, clamar, clamar e clamar, porque os dias são maus. A oração, ela vai te ajudar muito na sua caminhada. Essa palavra, ela é luz para o teu caminho. Mas a oração, ela te traz uma força incrível, te aproxima de Deus. Como ela te aproxima de Deus? E quando o inimigo vem, aquele que está próximo do Senhor, o inimigo vem por um caminho. O que o Senhor faz? Que ele fuja por 7. Não tem GPS que leve o inimigo aonde ele quer ir, porque ele se perde no meio do caminho. É importante nós estarmos próximos de Deus. E nós colocamos um propósito no nosso coração, de nunca nos apartarmos desta palavra e da presença do Senhor.
e declararmos todos os dias que a nossa casa, ela pertence unicamente ao Senhor, exclusivamente ao Senhor. Só que tem um pequeno detalhe que às vezes nos entristece, porque quando nós decidimos fazer a vontade de Deus, muitos não vão nos aceitar. Você não vai ser bem-vindo, porque o que está em nós incomoda o mundo. A minha família, né? Eu, meu esposo, eu tenho 2 filhos, já incomodou muita gente. Pessoas armaram contra nós, crentes, armaram contra nós situações que a gente pensa que vai sair envergonhado, mas o Senhor é o nosso socorro presente na angústia. Meu esposo sempre fala que no serviço dele, as pessoas pedem oração para ele e falam assim: não, ora você porque você tem depósito com Deus. Temos sim, nós temos, porque nós vivemos uma vida constante de oração. Eu oro constantemente, Deus me mostra as coisas, eu tenho visto Deus trabalhar. Só que eu tenho uma responsabilidade com o Senhor, de servir ao Senhor com toda alegria, com toda devoção, com toda integridade, firmar a aliança do Senhor todos os dias. Se por algum motivo você ou sua casa, não sei, está desalinhada, desestruturada, eu quero que você se lembre de Neemias. Ele se dispôs a reparar os muros de Jerusalém, as portas, tinha muitas ruínas ali. Mas eu falo para você nessa noite, nas ruínas o Senhor também trabalha. O Senhor é poderoso para trabalhar nessas ruínas, porque eu já ouvi dizer: para você é fácil, seu esposo é uma bênção, seus filhos são uma bênção, para você é fácil. Aí eu falo: não, querido, o Senhor também conserta o lar que está em ruínas. Ele tem o poder para consertar tudo. Batentes, quando eu leio lá em Neemias que foram reparados batentes, porque batentes são a sustentação das portas. Portas são para proteger você. Sem batente não há portas, então há brechas. O inimigo entra, vai fazer saqueamento, vai levar tudo que você tem de mais precioso. E o que nós temos de mais precioso nos dias de hoje é a família. Conserte os batentes da tua casa. Hoje o Senhor te chama para restabelecer essa aliança. Começa a reparar tudo que o fogo levou, queimou. Vai reparando que o Senhor vai te ajudar. É o Senhor que vai colocar esse desejo no seu coração. Sabe como se faz isso? Jejum, oração e fidelidade. Eu falo para você que sem isso você não vai conseguir. Às vezes eu escuto pessoas dizendo: não precisa ficar orando tanto. Por que você ora tanto? Por que você jejua tanto? Por isso que você é magrinha. Eles falam assim para mim. Eu falo: amém, por eu ser magrinha, glória a Deus. Mas eu estou bem nutrida desta palavra, da unção de Deus, das bênçãos de Deus. E quando eu entro, o Senhor me leva para o meu quartinho. Eu sempre falo para o Senhor: Pai, a minha família ela é uma bênção, mas ela precisa alcançar outras pessoas para ser bênção na vida dessas pessoas também. E o Senhor fala comigo: vai ali no quartinho e vai orar por fulano. Ele fala, e eu desço lá no quartinho, largo tudo que eu estou fazendo e vou orar. E eu tive uma experiência com Deus, que foi uma moça na minha casa. Ela me ligou, ela falou: eu preciso ir aí para você orar por mim, e eu preciso ser ministrada pelo Senhor. E ela começou a contar a situação dela. Aí eu falei: nossa, que coisa, né?
Deus, eu não tenho toda essa moral para consertar a situação dela, mas o Senhor tem. Ela queria engravidar e ela não podia, fazia anos que ela estava tentando. E antes dela chegar, ela já tinha me avisado que ia em casa. Antes dela chegar, o Senhor, eu estava na pia, lavando a louça, e o Senhor falou comigo assim: desce e ora pelo teu filho agora. E eu comecei a orar ali mesmo, porque eu estava com o arroz no fogo, eu estava com as coisas Falei, Jesus, visita o meu filho naquele lugar, vai repreendendo e o Senhor ficou martelando aquilo na minha cabeça: vai orar pelo teu filho. Aí acabou que a moça chegou, não deu tempo de eu descer. Ela chegou e ela começou a chorar, contando a situação dela, a dor dela. Eu queria tanto ser mãe. E aquilo me incomodando, e eu precisava orar pelo meu filho. Aí o Senhor falou comigo ali na mesa: desce agora e vai orar pelo teu filho. Imediatamente o meu filho me mandou uma mensagem: mãe, pelo amor de Deus, ora por mim que eu não estou aguentando mais. Aí eu falei assim: moça, você se incomoda de descer no meu quartinho de oração para a gente orar? Ela falou: de jeito nenhum, é o que eu mais quero. E ali eu comecei a orar. Só que eu comecei a orar por ela. Eu orei por ela, né? Porque a gente tem que dar atenção para as pessoas sedentas. Elas estão esperando algo de você e você precisa ter a provisão para elas. E eu comecei a ministrar na vida dela. E ali o Senhor me fez eu não sou muito de ato profético, eu não sou muito disso. Mas o Senhor colocou em mim: faça um ato profético com essa menina agora. E eu tinha um coeiro de bebê que estava em casa, porque a minha filha lá nos Estados Unidos estava tentando engravidar e também não conseguia. E ela chorava, ela ligava para mim e falava: mãe, será que eu nunca vou conseguir ser mãe? Eu falei: confia em Deus, confia no Senhor. Até que um dia o Senhor falou comigo lá no quartinho de oração, e a gente orava por vídeo, eu e ela. E o Senhor falou comigo assim: sou eu que formo os ossos no ventre, você não sabe de onde vem, sou eu que tenho o poder para fazer isso. E eu falei para ela: pode confiar no Senhor, que o Senhor vai soprar a vida. E começamos a fazer uma campanha: Senhor, sopra a vida no ventre da Bia, sopra a vida ali, gera a vida ali. E hoje eu tenho uma neta. Aí ela falou para mim assim: mãe, já que eu engravidei, fica esse coeiro aí para a senhora abençoar outras vidas. E eu peguei aquele coeiro, eu entreguei na mão da moça, e eu falei assim: isso aqui é um sinal de que Deus vai formar uma criança no seu ventre. E agora nós vamos fazer uma oração agradecendo por esta criança. E eu comecei a agradecer pelos cabelos. Eu sabia a genética, né, dos pais. Eu agradeço o Senhor pelo cabelo cacheado dessa criança, porque ela é talentosa, porque o pai toca bateria e a mãe canta. Aí eu falei: eu agradeço, Senhor, porque essa criança já vai nascer cheia de dom, vai nascer na tua casa, vai ser esperta, vai ser adoradora. E essa moça alcançou a vitória. Ela está grávida de 4 meses. E eu vi o trabalhar de Deus. Aí eu comecei a direcionar a oração pelo meu filho. Senhor, vai de encontro. Vai de encontro, Deus. E de repente, irmãos, eu vi na minha frente o chefe dele. E um espírito maligno entrava no corpo dele, assim. O chefe dele gosta dele, mas esse espírito maligno entrava nele, que fazia sentir um pouco de ciúmes. Não queria que ele crescesse dentro da empresa. E esse espírito, de tempos em tempos, perseguia esse menino. Aí eu orei, repreendi. E quando ele chegou em casa, a moça já tinha ido embora e tinha chego mais um rapaz pedindo oração para o casamento. E nós oramos ali, e o Senhor falou ali naquele quartinho de oração. E eu passei para o meu filho, falei: olha, dobre as suas orações, porque aquilo que você está pedindo ao Senhor já está assinado, esse papel. Mas o homem está retendo isso, o homem está segurando. E ele triste, ele estava muito abatido, porque perseguição no trabalho não é fácil, né? A pessoa fica te massacrando dia a dia e você tem que ficar calado, porque é superior a você. Mas o que esse homem não sabia é que esse menino serve a um Deus, ele é fiel.
Esse menino, ele é fiel, ele age com fidelidade e integridade. Ele é obediente a mim e ao Pai. Ele nos escuta, tudo que nós falamos. E de repente, passaram-se 2 dias. Foi 2 dias? O chefe dele chegou com um papel e estava assinado exatamente na data que Deus me mostrou. Deu a promoção para ele. Não queria dar a promoção, mas deu. Por quê? Quando Deus ordena, até o inferno precisa recuar. Porque o nosso Deus é poderoso nas batalhas. Ele não perde pelejas. Quando Deus determina, quem é o homem para impedir o trabalhar do Senhor? E eu estou contando essa experiência para vocês, não é para nos vangloriar, a glória sempre é do Senhor. Eu desço cada dia na presença de Deus e eu reconheço que sem Ele eu nada posso fazer. E o Senhor tem nos entregado coisas, bênçãos que a gente não consegue explicar. Mas quem explica Deus? Aí eu me lembro que eu e a minha casa servimos ao Senhor. E quando servirmos ao Senhor, nunca vamos ser decepcionados. A palavra de Deus fala assim: aqueles que me buscam nunca serão decepcionados. Nunca. O Senhor sempre vai ter resposta para você. Se você não teve a resposta, é porque você não buscou o suficiente. Nunca coloque a culpa em Deus. Eu achava que eu não merecia passar por tudo aquilo, por toda aquela dor. Mas hoje eu entendo que foi para o crescimento, para eu saber que a minha estrutura é pó, mas Ele é o Deus soberano, o Rei dos Reis, que é digno de ser adorado e é digno de ser lembrado. Nós precisamos lembrar todos os dias dos benefícios do Senhor. E a minha família tem sido abençoada. A minha neta nasceu, ficou no hospital, porque teve um probleminha. E os médicos querem ficar segurando, precisou ali ficar tomando banho de luz. E a minha filha, o esposo dela, começou a se desesperar. Eles choravam, mãe, pelo amor de Deus. E ela corre em mim, né? Ela fala: mãe, pelo amor de Deus, ora, mãe. Se a senhora orar, Deus vai ouvir. Eu falo: filha, se você orar, o Senhor também responde. Esse Deus é um Deus para quem quer. E ali, nós oramos por videochamada, ali no hospital mesmo. E eu declarei que aquelas correntes do diabo seriam quebradas. E aquela criança ia ter alta ainda naquele dia. E ela teve. 4 horas da tarde ela foi para casa. E ela está cheia de saúde, está linda. E o meu genro, ele é aquele crente assim que ainda não experimentou o poder de Deus, né? Porque na América é totalmente diferente daqui. Nós temos um privilégio, irmãos, vocês nem imaginam. Nós temos o privilégio de ver Deus operando sinais, prodígios e maravilhas. E o Senhor tem feito um trabalhar na vida dele também. E ele quer, porque quer aprender, já quer descobrir qual o talento que ele tem. Qual é o talento? Meu marido pregou em casa sobre os talentos e ele assistiu essa pregação por videoconferência. E ele quis saber qual é o meu talento, porque eu quero servir ao Senhor também com os meus talentos. Então eu tenho falado isso para vocês, para o Senhor animar a tua fé. Eu passei do horário, né? Mas é isso. Deus tem coisas maravilhosas para fazer na vida de vocês e Ele vai fazer. Ele vai cumprir tudo o que Ele tem prometido. O Senhor é bom, a sua misericórdia é para sempre. E que o nome do Senhor seja glorificado. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Rapidinho, pastora. Eu vou chamar meu marido para orar. Rapidinho. Nós vamos só orar, irmãos, para agradecer ao Senhor e abençoar a família de vocês, amém? Porque nós vamos declarar que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ela está pedindo para eu louvar, posso? Então, nós vamos louvar então. Essa canção então que eu tinha preparado, ela fala que o Senhor é bem-vindo. Eu compus junto com meu filho. Olha que bênção. E é isso que o Senhor tem preparado para nós.
O Senhor tem preparado bênçãos em cima de bênçãos, uma fonte inesgotável que vai jorrar sobre você e sua casa, amém? E o Senhor, você vai dizer ao Senhor aí no teu coração que Ele é bem-vindo, que você deseja a presença dEle no seu lar, amém? Feche os teus olhos e se ligue com o Senhor. Oh Espírito de Deus, és bem-vindo, Rei da Glória, desejamos tua presença aqui. Vem com fogo, vem com glória, inundando todo este lugar. Traz renovo, traz consolo, refrigério pra minha alma. Quero mergulhar, quero me render, quero ir ao nível mais profundo, mais te conhecer. Eu quero mergulhar, quero me render, quero ir ao nível mais profundo, mais te conhecer. Quero ser teu, quero ser teu, quero ser teu, e que tu sejas o meu Deus. Quero mergulhar em ti, Senhor, quero me render, quero ir ao nível mais profundo, mais te conhecer. Quero ser teu, eu quero ser teu, Senhor. Quero ser teu, e que tu sejas o meu Deus. Quero ser teu, eu quero ser teu. Quero mergulhar mais em ti, te conhecer mais e mais. Eu e minha casa serviremos a Deus. 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 Eu e minha casa te serviremos, Senhor, com alegria. Tua é a glória, teu é o reino. O primeiro lugar na minha casa é do Senhor. Eu e minha casa serviremos a Deus. Declare: eu e minha
na tua saúde. Ele tem cura para você. Esse vento vai acalmar, porque nós servimos esse Deus. Aplauda o nome de Jesus, glorifique ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Vem fazer uma oração. Muito obrigado, irmãos, pelo carinho, pelo respeito que vocês têm conosco. Ore comigo. Jesus querido, nós estamos reunidos na tua presença, e o Senhor tem um poder para entrar, Senhor, nas vidas, na casa, na família, Senhor. O inimigo tem, Jesus, trabalhado para destruir os lares. O inimigo tem usado homens e mulheres na prostituição, no pecado. O inimigo tem usado de maneira sutil para entrar. Jesus, entra na casa desses irmãos. Entra em nossas casas, Senhor. Seja o primeiro ali dentro. Toma, Senhor, aquele assento lá da mesa, Pai querido, e se assenta nele, e ali dá, Senhor, a cada um a vitória. Entra para agir, Senhor. Entra para repreender os males, e coloca em nossos corações mais temor, obediência na tua palavra, para que possamos entender e saber que tu és um Deus que faz, um Deus que chama, um Deus que entra com providência divina. Entra, Senhor, nessas famílias, nas famílias que estão sendo destruídas, Senhor, famílias que estão vivendo vidas difíceis, porque deixaram a tua palavra. Se nós cremos e colocarmos o temor nos nossos corações, saberemos, Senhor, que a nossa casa será a tua casa, e o teu nome será glorificado para todo sempre. Eu abençoo a vida dessas famílias, Pai. Faça uma obra naqueles que ainda não conhecem ou não querem vir para o Senhor. Olha para o choro da mãe, olha para o choro do pai, olha para o choro do esposo, da esposa, Pai. Olha para o choro dos filhos, chorando pela salvação da sua família. Entra para salvar, entra, Jesus, para curar, entra para transformar, porque tu és o Deus que transforma a vida, tu és o Deus que liberta, tu és o Deus que faz. Aleluia. Algo Deus e poder de misericórdia, eu coloco nas tuas mãos para a tua glória, pois eu creio e confio, eu confio na tua palavra, e sei que tu és o Deus que não falha. Entra para agir, no nome santo bendito de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, que bênção maravilhosa, né? Recebeu do Senhor aí? Amém? Nós agradecemos, Osana, pastor Ezequiel, casal, o filho. Deus abençoe, continue abençoando. Com certeza voltará outras vezes também. Amém? Sejam sempre bem-vindos. Amém? Que possamos levar essa palavra no nosso coração. E que bênção, né? Eu saí com vontade aqui de ficar orando só na presença do Senhor, de ficar... Você saiu com esse desejo daqui? Que graça gloriosa. Vontade de ficar aos pés do Senhor Jesus a noite inteira. Amém? Que nós possamos continuar nessa busca, que o Senhor venha mesmo abençoando a sua casa, a sua família. Amém? Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces e ricas consolações do Espírito Santo repouse sobre as nossas vidas, desde agora e para todos sempre. Amém. E vai na paz do Senhor. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus.